Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nosso tema de hoje é Action Learning e a nossa convidada especial é a Magali. Espero que vocês gostem do tema que nós vamos abordar, pois é uma solução de problemas de maneira colaborativa e ágil. E Léo, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? O que você tem aprontado por aí? Me conta. Olha, se vocês gostarem do tema, tiverem dúvidas sobre soluções de problema, coloca aqui pra gente nos comentários. Se vocês têm perguntas a respeito desse tema, coloca pra gente nas interrogações. Se você acha que o tema de hoje é um tema que vai contribuir com as pessoas que vocês convivem, convida ela para participar com a gente. Léo, feliz em saber que você está trabalhando muito, porque nessa pandemia, onde muitas pessoas não têm o que entregar nesse momento, trabalhar muito é algo que a gente está comemorando, não é verdade? Ei, Daisy, seja muito bem-vinda. Esther, seja muito bem-vinda. Já já a gente vai começar, nossa convidada de hoje já está chegando. Pessoal, como eu estava dizendo, Magali está chegando aqui agora e nosso tema de hoje é o Action Learning. E Magá, seja muito bem-vinda! Olá! Obrigada, Ju. Fico muito feliz de ter aceito o meu convite. Estou aqui Prazer. cumprimentando as pessoas que estão entrando. Tem gente que está falando com a gente que eu conheci lá no Canadá, da época que eu estava morando lá, que eu tive a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais a competência do inglês. A gente estava conversando aqui sobre o momento pandemia. Já tem gente que é super interessado, desde está querendo colocando comentários aqui, já estamos com a Esther, entrou a Débora, a Renata, então a gente está cheio de gente interessada aí, doida para te ouvir, viu? Ai, que legal. Prazer enorme estar aqui com você, Ju. Prazer mesmo. O prazer é todo meu. Magá, vamos lá, 19 horas? Vamos, estou contigo. Então tá bom. Pessoal, é um prazer conhecê-los. Para quem está aqui sempre com a gente, já vai enjoar de escutar o que eu estou dizendo, mas para aqueles que não estão sempre, vou introduzir. Meu nome é Juliana, eu tenho uma empresa chamada JBel. Eu trabalho hoje apoiando, assessorando a transformação de líderes e equipes. Trabalho com coaching, sou palestrante e trabalho com a facilitação do desenvolvimento, principalmente de team building. E hoje, aqui nesse canal do Instagram, eu trouxe uma convidada muito especial chamada Magali. Ela vai se apresentar para vocês. Ela é hoje a referência no Brasil do WILE. E o WILE trabalha com um método chamado Action Learning, que é um método que nos auxilia a resolver problemas de maneira colaborativa e ágil. Magá, será que você se apresenta para todo mundo que está aqui para que eles possam te admirar ainda mais como eu já te admiro? Claro, um prazer. Bom, eu sou Magali Lopes, eu trabalho há sei lá quantos anos já com desenvolvimento humano. E comecei minha carreira com recursos humanos, então eu entrei ainda muito jovem em várias empresas na área de recursos humanos, passei por recrutamento e seleção, passei por treinamento, fui business partner de alguns escritórios que a gente tinha fora do Brasil, China, Índia, Estados Unidos, enfim, né? E num determinado momento eu decidi fazer uma transição de carreira, mas essa transição ela veio muito por conta de um sabático. Eu estava fazendo um sabático com meu marido em 2013. E, gente, num sabático a gente tem tempo para pensar sobre muitas coisas, né? E aí uma das coisas foi pensar sobre a minha carreira, o que eu mais gostava de fazer, o que eu realmente queria colocar no mundo, o que fazia meus olhos brilharem, né? E aí eu percebi que eu queria muito trabalhar com desenvolvimento humano e fazer consultoria, trabalhar trabalhando com desenvolvimento de diferentes formas, né? Eu voltei desse sabático depois de um ano e aí entrei numa grande consultoria, comecei a fazer um curso de coaching, não tinha a mínima pretensão de fazer transição de carreira, foi realmente um curso.
E me apaixonei, encontrei os meus sócios. Então, hoje eu sou uma das cofundadoras de uma rede colaborativa de coaches que trabalham. Nós trabalhamos com diálogos que transformam. E uma das formas, né, de se fazer o diálogo que transforma é o Action Learning para a gente. Então, a gente trabalha com grupos pequenos, com grupos maiores, enfim. E também sou hoje a presidente do AIO Brasil. Sou a Affiliate Lead, né, que a gente chama aqui do AIO Brasil, que é uma organização que tem a missão de transferir o conhecimento do Action Learning, de promover o Action Learning no Brasil, de fazer projetos também com esse método, né? E a gente tem um pé social bastante interessante, assim, é uma bandeira que eu carrego forte. Então, bom, é um pouquinho de mim. Pessoal, deu para ver a responsabilidade de colocar essa pessoa para conversar comigo, né? Deu para ver o tamanho da Imagina. bagagem e das decisões que ela já tomou na Imagina. vida dela. Bom, eu vou então começar do básico. Antes de eu te passar uma pergunta, pessoal, quem quer saber coisas sobre como resolver problemas, faz pergunta aqui pra gente. Aquelas pessoas que já passaram pelo Action Learning, que vivenciaram alguma coisa gostosa, importante, resolveram alguns problemas com a metodologia, coloca aqui pra gente. E se vocês estiverem gostando do caminho que essa conversa está tomando, curte aqui para que eu e a Magat estejamos com algum feedback de vocês para a gente continuar. Maga, nós estamos falando Action Learning, Action Learning, Action Learning. O que é esse tal de Action Learning? Pelo amor de Deus, conta aí para todo mundo. Que é esse, né? Que é isso? Eu vou contar falando da onde eu conheci, de como eu conheci. Eu trabalhava, depois que eu voltei do sabático, eu trabalhava numa grande consultoria de desenvolvimento. E um dos projetos que eu gerenciava, né, que eu cuidava, era um projeto que a gente trabalhava no Grande Branco brasileiro, tal, com líderes. E dos objetivos era que a gente pudesse trabalhar com esses líderes para que eles pudessem ter uma agenda mais compartilhada, colaborativa, tal. E aí, quando eu vi o grupo trabalhando junto, 8 pessoas trabalhando junto, resolvendo uma questão que era uma dor de uma das pessoas ali. Fazendo perguntas uns para os outros, entrando no espaço de vulnerabilidade, criando uma sinergia para construir soluções, caminhos de soluções, para ajudar essa pessoa a resolver o problema. Eu falei, gente, que potência esse negócio! Então, em poucas palavras, o Action Learning é uma forma, é um processo da gente trabalhar com grupos pequenos, de 4 até 8 pessoas, para encontrar caminhos de soluções para problemas de verdade que existam, reais, importantes e urgentes, né? E que tiram o sono das pessoas, das organizações, dos grupos, das equipes, e fazendo isso de um jeito colaborativo, usando a inteligência coletiva, porque a gente usa perguntas. Então, é um jeito muito dinâmico de fazer isso, mas a beleza desse método, para mim, e aí até associando ao que ele também é um método de aprendizagem coletiva. Então, esse é o pulo do gato, assim, para mim é o pulo do gato, porque enquanto a gente resolve o problema, a gente encontra soluções e caminhos de solução para resolver esse problema, a gente também aprende a fazê-lo, como grupo, como indivíduo, como organização. Então, assim, é muito legal. Tudo isso acontece numa sessão aí de, no máximo, até 4 horas, 1h30, 2 horas, 50 minutos. Então, a gente pode, dependendo do que for trabalhado, a gente vai ajustando, né, esses tempos. Gente, Então é olha que isso. fantástico. Uma pessoa, uma organização, uma empresa tem um problema. E você reúne de 4 a 8 pessoas para poder, por meio de perguntas, compreender melhor esse problema e colaborar para solucionar esse problema. Mas a solução não é o único resultado, ele é também um resultado. Soma-se a isso o aprendizado.
Então eu nunca perco. Eu posso, numa determinada sessão de 1 hora e meia, 4 horas, não ter a resolução, mas eu vou trabalhando as camadas daquele problema e aprendendo outras coisas a respeito de outras perspectivas. Agora, Maga, me conta, a gente tem outras metodologias e você começou a falar de pulo do gato. O que que você vê como um benefício da metodologia do Action Learning em relação a outras metodologias? Então, é interessante, vou contar com um exemplo que eu vivi hoje, né? Hoje de manhã eu estava com um grupo de gerentes sêniores de uma empresa de healthcare e, e no final eu perguntei, né? Então, o que que você aprendeu hoje que você poderia aplicar na sua vida, né? E foi unânime, assim, o fato das pessoas poderem trazer assim, poxa, eu aprendi que eu posso trazer as minhas questões e discutir em grupo. Que existe um saber do grupo que é muito poderoso, né? Então isso aqui foi uma coisa que foi muito evidente, assim, o grupo trouxe muito forte, sabe? Uma outra coisa que eles trouxeram foi essa coisa da consciência de enquanto eu estou resolvendo um problema que é real, a gente estava resolvendo um problema sério, um problema importantíssimo, né, desse grupo, eu posso fazer isso com a consciência de desenvolver habilidades que me ajudam, inclusive nesse lugar que eu estou, que é o lugar de liderança, né? Então, porque ao longo da sessão a gente escolhe algumas habilidades para desenvolver. Uma outra coisa que foi muito comentado por eles também foi essa coisa das perguntas, né? Do poder das perguntas e da escuta. Isso foi muito forte. Assim, eu preciso aprender a escutar. E isso para mim foi um exercício de escuta, porque às vezes eu sou muito ansioso, não espero a pessoa terminar de falar e tal. Então, para mim, estar numa sessão como essa, palavras deles, né? E foi muito emblemático. Que bom que eu fiz uma sessão hoje, posso te contar como é que foi. Mas assim, isso sai muito, são benefícios muito evidentes em várias sessões que acontecem, né? Da escuta, da abertura para a escuta, dessa coisa do coletivo, de criar essa sinergia para construir junto, para criar caminhos juntos, a coisa das perguntas, de saber e aprender mais sobre perguntas, né? Então, entrar nesse ambiente questionador, nesse ambiente do é possível não saber não saber uma resposta, não ter uma resposta para dar. Então, são vários benefícios, são inúmeros benefícios, né? Poderia falar um monte mais aqui, mas foi muito gostoso ter esse exemplo aqui para te contar. Nós estamos aqui para te escutar, por favor. Pessoal, olha que incrível que o Magali está trazendo. Num espaço de saúde e cuidado, um grupo, então, se percebe vulnerável, as pessoas percebem que um pode ajudar o outro, que a gente não precisa ter resposta para tudo e que a gente também pode errar. E que Exato. errando a gente também desenvolve, né? E um espaço de cuidado e de saúde é um espaço que muitas vezes lida com vida. E aí a gente às vezes está muito preso numa questão de protocolo, né? De não errar. Eu não posso errar, mas como não errar se a gente é humano, né? H, tem uma pessoa que é sua parceira, que eu sou admiradora dela, assim, as aulas dela sobre comunicação não violenta são maravilhosas. E ela está nos emprestando uma pergunta. Magá, fala mais sobre inteligência coletiva, a importância dessa prática no momento que a gente está vivendo agora. Legal. O contexto que a gente está vivendo é muito peculiar, né? É um contexto, principalmente para quem está, estou falando muito do contexto organizacional, né? No contexto em que as empresas elas estão enfrentando desafios que talvez elas nunca pensavam em ter enfrentado, né? E as pessoas, de maneira geral, as lideranças, as equipes, os especialistas também estão enfrentando esse lugar do sem chão, não sei, não tenho resposta, não sei como é que a gente vai fazer para chegar ao EBITDA que a gente tinha, não sei como é que a gente vai fazer para ter matérias-primas suficientes para a gente colocar à disposição do mercado, enfim.
são muitos desafios, né? Eu poderia enumerar aqui, mas cada um enfrenta o seu. E o que acontece é, num contexto como esse, a gente se vê no lugar de muita vulnerabilidade. Porque é um lugar do não saber. É o lugar, eu não sei o que vai ser, eu não sei como eu vou fazer para conseguir a matéria-prima, eu não sei como eu vou fazer para conseguir cumprir com os meus compromissos, para ter os clientes satisfeitos, enfim, né? Ou as equipes motivadas, ou as equipes com uma qualidade de vida melhor, enfim. Então, são muitos lugares do não saber. E aí, existe uma máxima que o líder na organização, ele é pago para Ter respostas. dar respostas. E aí ele se coloca num lugar de pressão muito grande, muito firme. Assim, o especialista é pago para dar resposta. Se você é contratado numa equipe, você tem que ter uma solução. O que acontece quando a gente cria esse espaço do coletivo, a gente usa uma condição humana que é essa condição da troca. Eu exponencializo um saber. Eu tenho um saber, você tem outro saber. Quando eu pergunto e reflito sobre esse saber, em grupo, eu exponencializo um saber. Então, eu tenho o meu, você tem o seu, a gente está perguntando e refletindo juntos. Eu junto o seu com o meu, eu crio uma nova condição. Essa é a beleza da solução quando a gente está falando de criar caminhos alternativos e trabalhar com o coletivo, trabalhar com as pessoas e criar caminhos e possibilidades junto. Porque eu não estou usando só a minha condição, eu estou usando a sua também. E a gente juntos pode refletir e perguntar. Perguntar, refletir, perguntar, e aí eu crio novas alternativas. Então, é muito poderoso, né? Porque exponencializa. São 8 pessoas, 8 saberes diferentes, experiências diferentes, vidas diferentes, backgrounds diferentes, idades, enfim, um monte de coisa e com reflexões, perguntas e contextos diferentes. Então, eu exponencializo. Então, essa inteligência coletiva, ela é muito rica. E deve ser usada nesse contexto mais ainda, porque é um contexto que permite a gente chegar num lugar assim, cara, eu não sei, vamos pensar junto, né? Gente, olha que fantástico o convite que a Magali está fazendo para gente. A gente se permitir ser vulnerável, a gente se permitir ser imperfeito, humano, a gente poder exercer o lugar de empatia, de incluir efetivamente a diversidade, de co-construir e chegar num lugar que às vezes nenhum de nós sozinho chegou. É um outro lugar, um lugar que ainda nem existe. Gente, Exato. desculpe. Imagina. E aí olha para vocês verem. Acaba sendo também um lugar de inovação. Aí eu quero te fazer uma pergunta, Magá. Nesse lugar de se ter uma expectativa de que os líderes têm resposta, também se tem uma expectativa de que só o especialista encontra a resposta. Como é que é isso para o Action Learning? Alguém que não conhece o método, que não conhece o problema, ele pode participar? Sem dúvida, sem deve. Porque a gente parte do pressuposto que o não saber também é um saber. Então, não saber permite que eu faça perguntas que possam movimentar muito o problema, né? Que possam movimentar os lugares, até assim, de entrar no lugar que eu não sei que não sei, sabe? Eu não sabia que não sabia disso. E quando a gente tem pessoas nos grupos que não detêm, não sabem aquele determinado assunto, ou não fazem parte daquela equipe, ou não estão envolvidas com aquela temática, são pessoas que procuram, que tem uma outra, eu brinco assim, são pessoas que estão em outra frequência de pensamento, né? E de contexto. Então, elas vão buscar em outros lugares. E aí, quando elas trazem uma pergunta, pode movimentar muito. É aquela pergunta, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, sim, muito, pode muito. Não é necessário que você
domine, entenda e saiba para que você consiga participar de uma sessão, para que você esteja junto, apoiando para a resolução do problema. Isso é uma quebra de paradigma forte, né, dentro das organizações e coloca realmente as organizações no outro contexto de co-construção, porque é nesse lugar de todo mundo tem um saber e esse saber vai ser usado e vai ser escutado, né? Então, O sim. Renato está colocando aqui para a gente sobre essa posição, as posições de liderança serem posições solitárias, né? Que essas pessoas têm, às vezes, pouco a quem recorrer. E a gente tem cada vez mais ouvido essa questão de que o saber ele está espalhado, ele não está numa pessoa só. Uhum. Como que você vivencia na prática essa situação da introdução do Action Learning versus a questão da perda do poder? Não sou eu que estou tomando a decisão, eu estou compartilhando com o grupo essa decisão a ser tomada. É, esse é um tema que eu, inclusive, escrevi um artigo bem recentemente, Renato, se você quiser entrar lá no LinkedIn, eu escrevi um artigo sobre a solidão do topo, né? E é realmente, quanto mais, inclusive, tem várias pesquisas, Harvard já trouxe pesquisas a respeito disso, tem vários pesquisadores que falam sobre isso, pesquisas mesmo que mostram, né? O quanto que as pessoas, quanto mais sobem, mais solitárias elas ficam, né? E o que eu posso dizer a esse respeito, do quanto que as pessoas, elas estar numa sessão de Action Learning implica que todo mundo tem voz. E a gente cria um ambiente para que não haja distinção hierárquica. Ou seja, o chefe pode perguntar mais que o estagiário. Não. Porque todo mundo tem um saber. Todo mundo vai poder perguntar para todo mundo a qualquer momento, né? Então, ou o cliente que está numa sessão não tem voz porque ele é cliente e eu sou o dono da empresa, sabe? Não, porque a gente está ali juntos para olhar para aquilo e para encontrar alternativas e aprender juntos. Então, de novo, é uma quebra de paradigma de que o chefe sabe tudo e o estagiário só cumpre as ordens, né? Então, numa sessão, a gente juntos vai encontrar alternativas de solução para aquele problema. Seja o CEO, seja a faxineira, né? Seja o estagiário ou o especialista. A gente juntos vai trabalhar juntos para co-construir. Então, é muito interessante porque isso coloca as pessoas no nível de igualdade, de voz, né, e de escuta muito forte. Então, gera-se muito um senso de pertencimento, um senso de reconhecimento de que, poxa, aquilo que eu sei tem valor. Aquilo que eu estou perguntando tem valor, vai ser escutado, está sendo escutado. Eu posso perguntar, eu posso responder, eu posso ser perguntado. Então, gera-se um senso de pertencimento muito grande mesmo. Inclusive, até estendendo um pouco aí a pergunta, é uma pesquisa que eu tenho feito. Esse ano é uma das coisas que eu quero, inclusive, apresentar o ano que vem na conferência de Action Learning sobre confiança. Então, eu tenho feito uma pesquisa em relação às sessões, quanto que a sessão de Action Learning ela aumenta o índice de confiança das pessoas ali. E todos os grupos que eu perguntei, no mínimo 30%. Porque gera-se esse lugar de, poxa vida, estão me escutando, posso perguntar, tem sentido, né? Tá fazendo parte disso. Fico pensando aqui, algumas reflexões me vieram à cabeça com base no que você disse de confiança. Às vezes eu vejo determinadas lideranças centralizarem as coisas neles, porque eles não acreditam que a equipe faria como ele. Ou ele não confia que o grupo possa chegar a uma solução. A minha pergunta para você é: como que o Action Learning ajuda essa relação de confiança do líder e da equipe? E eu queria trazer um pouco da posição do facilitador ou do coach
do Action Learn versus o grupo. Porque às vezes o grupo pode efetivamente não conseguir resolver um problema. Que postura é essa que ele toma para manter a autoconfiança e a confiança no grupo? Uma das coisas que a gente trabalha, né, e é uma dos fundamentos, assim, que a gente sempre enxerga como coach de Action Learning, é que a gente sempre, como é um método de aprendizagem, a gente sempre vai olhar o que de fato a gente pode fazer com isso que aconteceu. Se é algo que a pessoa entendeu que foi bom, que ajudou, então não sei o quê, ou se é algo que não foi bom, que não ajudou, então não sei o quê. O que eu aprendo com isso? Então, o nosso olhar, a nossa postura é sempre positivo e futuro. O que passou, eu não consigo mudar mais. Né? Eu não consigo voltar atrás e fazer uma outra pergunta. Você só acabou, ou, né? Ou a gente já... Então, assim, não dá para voltar. Mas o que vai ser daqui para frente, aí eu posso ter uma maior influência. Um comportamento diferente, uma atitude diferente ou uma ação diferente. Esse lugar eu posso olhar. E aí, olhando para isso, eu posso sim criar uma condição de, poxa, o que eu aprendi lá atrás que eu quero que seja diferente numa próxima situação? O que eu preciso fazer para que isso seja diferente? Então, é sempre positivo e futuro, sempre positivo e futuro. Então, pensando nessa questão, né, do quanto que o líder pode estar aberto para ou receoso, né, da sua equipe de repente não chegar a algum caminho, não fazer como ele, a gente também vai desafiá-lo, né, no sentido positivo, a olhar para o padrão. Será que como é que esse grupo tá funcionando nesse lugar de abertura, nesse lugar de curiosidade, nesse lugar de exposição, de alternativas, nesse lugar de receber ajuda até, né? Então a gente vai estar sempre ajudando o grupo a enxergar esses padrões e a criar novas condições, criar novos padrões que possam ajudar mais o grupo, né? Muito legal. Pessoal, o Renato está perguntando o contato do LinkedIn da Magali. No final da sessão, Renata, ela vai passar todos os contatos dela para vocês. Vocês ficam super tranquilos que vocês vão poder entender como contatar a Magali. Eu quero fazer um convite para vocês. A gente hoje está falando de Action Learning. Nós estamos falando de uma forma de resolver problemas de maneira ágil e colaborativa. Se você tem um problema, se você já passou por uma sessão, se ela te ajudou a resolver alguma coisa, coloca aqui pra gente para você poder contribuir com a gente. Se você tem uma pergunta para Magali sobre a metodologia, coloca aqui nas perguntas pra gente. Se a gente está indo num caminho que você está gostando, curte aí pra gente poder saber. Magali, uma coisa que me vem à cabeça. Todos os problemas podem ser trabalhados numa sessão de Action Learning? Não, não são todos os problemas, porque a gente tem problemas, existem problemas que são problemas que a gente já tem caminhos de solução, né? Então eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Então esse é o problema que a gente chama de problema quebra-cabeça. É só juntar uma pecinha na outra que vai dar tudo certo. Eu vou montar o quebra-cabeça, né? E a gente diz que esses problemas são problemas que drenam muita energia do grupo, são problemas que não chega no lugar, porque já tem caminhos, já se sabe como fazer né? Então, esses não são problemas para o Action Learning. Os problemas para o Action Learning, os melhores problemas para o Action Learning são aqueles que estão no gap, que estão assim na dificuldade. Qual é a dificuldade? Qual é a falta? Que é assim, é onde eu estou para onde eu quero chegar. Então, esse lugar da onde eu estou, para onde eu quero chegar, que está no lugar do gap, da falta, da ausência, da dificuldade, do medo, esses são os melhores problemas para Action Learning. E que eu não tenho caminhos de solução ainda, né? Às vezes, a gente também pode considerar os problemas que a gente chama de dilemas. Então, eu tenho um dilema. Eu podia ir para o lugar A, ou para o lugar B, ou para o lugar C. É um dilema, qualquer caminho serve. O que eu perco, o que eu ganho? Esses a gente também pode trabalhar numa sessão de Action Learning para investigar possibilidades, né? Como a gente fala de
testar hipóteses, né? Em que a gente vai criando soluções. Ou também são as oportunidades. Eu tenho uma questão, eu tenho uma oportunidade A, uma oportunidade B, também é uma possibilidade de se trabalhar. Mas o melhor mesmo é aquele que a gente não sabe, não tem a mínima ideia, não consegue, nem pensou, mas é uma coisa que está ali tirando o sono que a gente precisa resolver, né? Então, pode ser problemas relacionados à vida pessoal, problemas de cliente, problema de atendimento, problemas de operação, de produção, de gestão, né? De times, de times, de relações, né? Entre as pessoas. Então, são problemas super que cabem, né? Magá, eu vou te fazer uma outra pergunta que o Renato emprestou aqui pra gente, mas eu quero fazer uma antes. Você fez um trabalho e ainda está fazendo nesse momento de pandemia, junto com a Action Learning frente à comunidade. Você podia contar um pouco sobre esse trabalho? Posso sim. A gente batizou esse projeto chamado Covid-19, né? É dele, né, que você está falando. Aham. Então, esse projeto nasceu no coração de uma grande amiga e parceira e sócia, Karina Copaert, quando, né, a pandemia se alastrou, enfim, e ela ficou muito incomodada. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ela e um outro parceiro e sócio, o Roberto Rotenberg, começaram a fizeram uma, duas sessões, né, para empreendedores sociais. Então era aquela pessoa da banca de jornal, a pessoa da escolinha, a faxineira, né, as pessoas que não iam procurar uma consultoria, uma empresa para contratar, como me ajuda a resolver as minhas questões, né? E aí eu olhei para aquilo e me mobilizei também e escalei esse processo, virei a gestora do projeto, né? A gente brinca que eu sou a gestora do projeto. E aí a gente criou uma marca, e foi quando a gente escalou, e aí convidamos outras pessoas, outros coaches, então foram quase 20 coaches e mais de 200 pessoas envolvidas, né, convidadas. Então eram sessões abertas, gratuitas, virtuais, em que a gente teve gente do Brasil inteiro, né, acessando e de diferentes idades. Então, eu tinha sessão que tinha uma senhora da Bahia de 75 anos, junto com um consultor de 40. Então, assim, a gente teve uma diversidade muito incrível nessas sessões. E foram de problemas mesmo, assim, do tipo, eu, por exemplo, eu sou consultora, só trabalhei no presencial e eu nunca, não sei se eu acredito no virtual. Como é que eu faço? Né? Tem dificuldade para entender esse contexto virtual. Vamos olhar para isso. Então foram muito ricas as sessões e a gente fez muitas sessões no mês de março, acho que março e abril. Depois a gente foi diminuindo um pouco, né? E a gente percebeu que também as pessoas já estavam mais dentro do que podia ser o que estava acontecendo, né? Então a gente passou, mas foi um projeto lindíssimo, assim, um projeto muito bonito de apoio num contexto muito grande. E agora o WILE tem um projeto social global, né? O WILE Global, ele tem um projeto chamado, como é que chama? Do Better World, que na verdade é um projeto que também está ajudando organizações sem fins lucrativos. Então, as organizações que tiverem interesse podem entrar no site global do WILE, wile.org, só.org, e aí você vai ver o projeto, que eu esqueci o nome. Ih, depois a gente pode colocar de alguma forma, mas é um Quando a projeto gente que for fazer o ou seja, a gente escreve para todos vocês qual que é o endereço e o nome do projeto e como que vocês podem acessar. Pode ser tá. assim? Pode ser. Mas é um projeto muito bonito que também, se a organização tiver interesse, pode entrar lá e se registrar, porque coaches do mundo inteiro estão se mobilizando para tentar ajudar essas organizações. Magá, a pergunta do Renato tem a ver com geração. Como que é a geração Y e Z e como que eles podem
ser envolvidos nesse tipo de metodologia? Você tem algum dado, algum estudo ou alguma experiência que você poderia dividir sobre isso? Uhum. Então, a primeira coisa que é importante dizer é que esse método, esse processo, ele é muito acessível. Então, não é uma coisa assim, só quem está na geração X, a gente vai fazer uma sessão só com esse público, mas a gente vai fazer uma sessão só com o público Y, só com... Não. Quanto mais diversidade, mais caminhos de solução a gente pode encontrar. Então, é um método que valoriza a diversidade, valoriza esse lugar de misturar as tribos, né? Porque a gente acredita que o saber não está num lugar só. O saber está em vários lugares, em várias cabeças pensando ao mesmo tempo e se questionando e perguntando. Então, é democrático, assim, sabe? Eu gosto muito porque a gente fala muito de mentoria reversa, né? O mentee perguntando para o mentor perguntando para o mentee, tá, não sei o quê. Então, vamos resolver o problema junto. É isso que o Action Learn faz. E quanto mais diverso, mais possibilidades de solução a gente tem. Que barato. Ó, o Tailton, que está aqui com a gente, está dizendo que top. É um grande orgulho em fazer parte de um projeto assim. Hoje participo de um criado entre amigos que se chama Quarentena do Bem. Projetos assim nos dão confiança em saber sobre a vida. E o Renato está agradecendo. Magá, eu queria trazer um outro aspecto, né? A gente está aqui conversando e você é uma pessoa que traz a importância sobre diálogo. A maior parte de nós fala muito, mas isso não necessariamente é se comunicar. Como que você pode nos ajudar sobre action learning e a melhoria da capacidade da comunicação? Ou se você, inclusive quiser ampliar para outros projetos e parcerias e falar um pouco disso, né? Diálogo e falar muito. Que diferença tem? É muito bom. Eu Esse é um tema que eu aprendo muito, né? O tempo todo eu estou aprendendo sobre isso, sobre essa questão da conexão. E a Débora Galdense, que está aqui, inclusive, ela fala muito, me ensina muito isso, né? Do tipo, conexão vem antes da ação, conexão vem antes da educação, conexão vem antes vem antes de uma série de coisas, né? É, Então, o que eu quero trazer, eu acho que assim, o diálogo, ele é um caminho para você se conectar, né? Então, e a conexão é um caminho para o diálogo. Quando a gente está fazendo isso em grupo, eu crio possibilidades de conexão comigo e com o outro, e com o grupo. Por quê? Porque a pergunta, ela te abre esse caminho para a escuta. E a escuta é um caminho para a conexão. Então, quando eu pergunto, eu tenho que estar disponível para escutar, né? Então, assim, é algo que me veio, que é de curiosidade, que está em mim e que eu trago para esse outro, né? Ou para esses outros, e esses outros vão me trazer alguma coisa. Então, é uma troca, uma dança que acontece. Quando essa dança acontece, a possibilidade de se conectar é muito forte. Né? É muito forte. E eu não vou perguntar numa sessão de Action Learn aquilo que eu não quero saber, porque eu vou estar usando o tempo do grupo. Eu vou estar usando o tempo do grupo. Então, e quanto mais os grupos vão crescendo nesse lugar de confiança, nesse lugar de aprender a trabalhar juntos, a fazer juntos, mais rica vai ficando essa conexão. Porque mais profundamente eu vou investigando a mim mesmo o que de fato eu preciso, eu quero, é importante saber ou perguntar. E aí eu posso trazer para o grupo. Então, é, a possibilidade de perguntar e a possibilidade de você escutar essa resposta e de todos escutarem, e isso cria essa condição de eu ir co-construindo um saber, de eu ir co-construindo uma solução, de eu ir co-construindo caminhos. Então,
eu me conecto, inevitavelmente. Por isso que Magali, cria confiança, desculpa. por isso que gera pertencimento, por isso que gera reconhecimento, por isso que gera uma série de coisas, né? Eu ia te pedir isso, assim, porque eu acho que você respondeu a pergunta do Tailton. Porque a pergunta do Tailton é, pensando nessa questão de como ganhar confiança, quando a gente está no início de uma etapa profissional, em uma função de gerenciamento, ou seja, primeiro nível de gestão, como é que a gente utiliza o Action Learning para criar confiança? Então, você trouxe um pouco disso. Se você puder só fazer o link para responder. E a Jana tá falando: Olá, duas maravilhosas. Obrigada por estar aqui, Jana. Ah, Que prestígio. querida, muito bom. Então, o que eu penso sempre é assim, às vezes, Thailson, né? Ailton. Tailton. Às vezes, o Tailton não vai conseguir fazer uma sessão de Action Learn completa, mas ele pode usar um elemento que nasceu com a gente, né? Nós nascemos seres questionadores. Então, quando o bebezinho deixa cair o negócio no chão, ele está se questionando: o que será que acontece se eu deixar cair, né? Então, e obviamente que tem pessoas que são mais, né, tem mais condição de questionar, porque viveram num contexto, tem um background diferente, tal, não sei o quê, e pessoas, mas todos nós, todos os seres humanos têm condições de perguntar, de questionar. Quando eu me abro para fazer perguntas para minha equipe, eu crio um espaço de conexão com essa pessoa. Porque é como se eu estivesse dizendo assim, ó, me importa o que você vai me responder, porque eu tô te perguntando. Só isso já cria possibilidades de relação, que são possibilidades muito importantes para um processo de gestão de líder e de liderado. Então, o que eu responderia para ele é assim: use e abuse das perguntas de curiosidade, das perguntas de entendimento. O líder que aprende a questionar, ao invés de oferecer uma resposta de imediato, ele é um líder que, de fato, usa a sua condição humana de fazer gestão. O Magá, você trouxe aí alguns tipos de pergunta e eu ia te perguntar, toda pergunta é igual? E aí você podia então contar para quem está nos assistindo o que é uma pergunta de curiosidade, o que é uma pergunta de exploração. Conta para gente, por favor. Conto sim. Tem até um outro artigo, se vocês quiserem entrar no LinkedIn, que também é bem um artigo que eu gostei de escrever sobre a arte de fazer perguntas. Maravilhoso, super indico, coloque neon e gruda na parede da sua sala como líder. Então, não são iguais, assim, a gente tem inúmeros tipos de perguntas, né? Então, eu costumo dizer que a melhor pergunta é aquela que vem de um lugar genuíno de curiosidade, que vem de um lugar, assim, não de um viés que eu quero comprovar, mas de um lugar que eu estou totalmente aberto para o que vier de resposta vai bater em mim, eu vou aceitar, eu vou receber, sabe? E não aceitar de que você é verdade, vai ser assim, desse jeito. Não, mas é possível, a resposta é possível, né? Mas existem inúmeros tipos de perguntas. Então, tem a pergunta de exploração, que é quando eu quero saber um pouco mais, né? Quero explorar aquilo que tá presente. Tem a pergunta de que eu exploro os afetos. Então, como é que você se sente? Como é que você está se sentindo com essa questão? Quais foram os sentimentos que vieram para você? Quais sentimentos você acha que o outro vai ter quando receber essa notícia? Estou aqui viajando, né? Tendo possibilidades. Tem aquelas vão no lugar da conexão. Quem mais está envolvido nesse projeto? Quem mais pode se beneficiar com essa solução? Quais outras áreas poderiam ajudar na busca de solução dessa questão que a gente está discutindo aqui? Então, são conexões. Eu olho para outras possibilidades e vejo que outras coisas, né? Hoje mesmo, a gente, na sessão que eu rodei de manhã, a gente colocou fazer perguntas
que explorem diferentes percepções. Então, assim, eu quero como se eu colocasse um capacete de alguém de uma geração diferente da minha e pudesse fazer que perguntas essa pessoa faria, né? Então, são perguntas que exploram outras perspectivas. E aí tem perguntas de análise, em que eu quero investigar um pouco mais aquilo que está, né? Quais foram os dados que a gente teve até agora com esse projeto? Quanto que a gente ganhou até agora? De que forma a gente potencializou os resultados no segundo semestre, né? Então, assim, a gente vai... são as analíticas, né? Então, existem muitas perguntas, tipos de perguntas que são possíveis, né? E é aquilo, a gente cresce com essa condição de questionar. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso, né? O nosso sistema educacional é um sistema muito rígido ainda. É um sistema, a pessoa que fica perguntando demais é pro fundo da sala, não é, né? Então, a gente vai embotando essa possibilidade. E aí a gente chega nas organizações, a gente começa a não querer perguntar mais, porque se eu pergunto, eu posso também colocar as pessoas, expor as pessoas, ou expor um contexto, ou me expor, e aí eu crio um lugar que não é seguro, né? Para correr risco interpessoal. Então, a gente acaba embotando, mas as perguntas, elas são muito interessantes, porque a gente também pode aprender a olhar os vieses organizacionais através das perguntas, né? A Débora contando que na escola ela tinha medo, né, de fazer perguntas. Débora, eu confesso que na hora que você escreveu isso que a Magali estava falando, a primeira coisa que me via era a professora falando assim: ainda não está na hora de fazer essa pergunta, espera um momento, porque vem na outra matéria. E aí a gente vai entendendo que pergunta não é uma coisa boa, que você fica só exposto, né? Renato está perguntando, Magá, se Action Learning é uma ferramenta nova. Quando e onde foi criada? Se você puder contar para ele. Não, é muito antiga, assim, foi criada por um astrofísico chamado Greg Rivens. Ele trabalhava numa indústria, numa mineradora, e ele começou o início foi partindo dessa coisa das perguntas. Então, ele criou grupos em que um grupo ele podia trabalhar com as perguntas e outro grupo de controle não. Então, qual diferença a gente teve em resultados operacionais? E aí, um deles teve um percentual de cerca de mais de 20% de resultado, porque começou a questionar. E aí, o Greg Rivers foi criando em cima disso, né? As perguntas eram uma fonte de pesquisa para ele muito grande, desde muito pequeno. E aí ele foi para a universidade. Na universidade ele via que tinham muitos professores que ficavam lá se debatendo. Ele criou o laboratório de aprendizagem e juntou aí os professores para vamos resolver problemas juntos, né? E aí ele começou a ver que existia esse lugar da diversidade, esse lugar do grupo que podia se juntar para resolver uma coisa que não era só daquele de um contexto específico, tal. E muitos inclusive ganharam prêmios e tal. Então ele foi vendo isso. Mas o modelo do Action Learning que a gente usa hoje, ele foi estruturado por um cara chamado Mike McCarthy, junto com o Greg Rivens, que ainda era vivo, e outras pessoas. E aí eles estruturou-se, então, meio que juntou, né? Na verdade, várias coisas que estavam sendo estudadas, inclusive dessa coisa de funcionamento de grupo, que vinha de uma vertente americana, né? Do Kurt Lewin. Então, se juntou tudo isso e estruturou o método e o processo que a gente usa hoje, com 2 regras básicas, com 6 elementos, né, com 5 etapas. Então a gente foi estruturado isso dessa forma, mas já é usado hoje em mais de 35 países, mas já vem de longas datas aí.
Então, existe a possibilidade de quem quer conhecer, vivenciar o método em alguma oportunidade para ver alguém conduzindo e se quiser fazer uma certificação com você? Como é que funciona isso? Existe. Hoje, a instituição que certifica no método, que é a certificação oficial internacional, é o WILE, né? World Institute for Action Learning. É, quem realiza essas certificações é o WILE Brasil com a EIT Diálogos Transformadores, que é a rede a qual eu faço parte, né? Sou uma das cofundadoras. Então, até porque a gente acredita muito nessa coisa da colaboração, né? Então, assim, falar de um método colaborativo e não acreditar em colaboração não seria possível, né? Então, a gente acredita muito na colaboração. Então, a gente faz junto. Então, hoje no Brasil, é esse organismo que certifica. E quem pode certificar são os Senior Action Learning Coaches, que são as pessoas que já avançaram na prática, já têm estrada, horas, né, de voo, para conseguir criar um ambiente de seguro e um ambiente de aprendizagem rico, né? Mas é muito prático, é muito prático. Então, hoje, quem faz é isso. E aí, a gente tem algumas turmas abertas ao longo do ano. São várias turmas abertas ao longo do ano. Inclusive, agora em novembro vai ter a última desse ano, né? E a partir do ano que vem já tem outras. Ainda não tem data divulgada, mas vão ter outras. E a gente também faz turmas in company. Então, hoje, tem muitos clientes, por exemplo, que já usam o Action Learning e viram benefício disso e não querem ficar pagando o coach de Action Learning, né? Querem usar, deixa... E eu acho isso incrível, porque cria-se a cultura do Action Learning, né? Então, mais do que um programa, que você vai lá, contrata uma consultoria, tá, não sei o quê, é a cultura do Action Learning, cultura do questionamento, a cultura dessa cocriação, dessa colaboração, que inclusive é uma das minhas bandeiras aí muito forte e que eu sou super fã, assim. Quando a empresa fala, nossa, eu quero certificar os meus líderes, eu falo, nossa, agora mesmo eu estou terminando um grupo de certificação dos líderes do iFood, por exemplo, que é um cliente nosso. Então, os líderes de inovação do iFood estão usando Action Learning e falaram, não, a gente quer fazer. Falei, tá bom, vou fazer. Magá, você podia contar um pouco pra gente, porque você acabou de falar do colabor, que é trabalhar junto. E aí você traz um método cuja o processo de aprendizado e resultado se baseia no trabalhar junto. Conta pra gente um pouco dessa rede da IT Diálogos, conta um pouco sobre quem são vocês. Ai, conto sim, com o maior prazer. Inclusive, a gente vai fazer 5 anos agora, dia 17. A Uau! gente está em ritmo de festa. Nós nascemos de algo tão despretensioso. A gente estava num curso, todos nós fizemos uma formação em coaching, que era uma formação longa, uma formação né, que nos formou, nos forjou coaches mesmo, de coaches de coaching, né? Fazemos coaching individual e tal. E ali a gente pôde se conhecer e a gente começava a brincar de que, olha, vamos fazer uma coisa, agora a gente trabalhar juntos, a gente fazia os exercícios e foram quase 2 anos ali de convivência e conhecendo, né, muito intimamente um ao outro. Então, o que era uma brincadeira, que era só para ser um site para a gente se divulgar, a gente começou a ver muitas possibilidades de trabalhar junto e muitos saberes, né? Então, a gente já estudava um pouco essa coisa das novas economias, já estava em alguns de nós. Então, a gente falou assim, gente, vamos fazer uma rede colaborativa? E aí, uma das nossas amigas, a Fernanda Abrantes, maravilhosa, super vinculada à arte, ama fazer essa coisa de design e tal, no final de semana criou o nosso logo. E a gente chamou. E aí, no outro final de semana, criou o site. E aí foi crescendo, foi crescendo. Então, a gente nasceu para fazer coaching. E quando a gente percebeu, a gente se viu fazendo diálogos transformadores, porque a gente associou outras coisas que estavam em nós,
E a gente começou a usar isso a favor daquilo que a gente... Então, hoje, nós somos uma rede colaborativa que trabalha com desenvolvimento humano via diálogos transformadores. E a gente faz isso porque a gente de verdade acredita na colaboração, a gente acredita na prosperidade, na abundância, e a gente quer muito um mundo mais colaborativo e mais humano, assim. Então, a gente junta tudo que a gente faz para trabalhar esses diálogos, né? Magá, 5 minutos para terminar a nossa live. Eu tô aqui cheia de perguntas, um tanto de coisa, mas assim, queria te pedir algumas coisas. A gente falou muito sobre a possibilidade de perguntar. Quando eu pergunto, eu reconheço o outro se sentindo reconhecido, ele se sente importante e aí ele se sente ouvido. Eu queria que você falasse um pouco da importância da escuta, que você passasse para as pessoas como que elas podem te achar nas redes e que você, por favor, se despeça das pessoas, se espero que você volte. Tá bom. Acho que a questão da escuta é algo que também nasceu em nós, né? A gente nasceu, a gente tem dois ouvidos, né? A gente tem dois ouvidos, a gente no barriga da nossa mãe, a Débora fala muito disso, a gente já escutava, então tá em nós. E a gente pode fazer uma escuta intencional, né? Uma escuta inteligente, né? Que vem desse lugar de ouvir mais daquilo que está sendo falado. É uma habilidade, a gente precisa praticar, a gente precisa intencionar escutar, né? Eu pessoalmente tenho experimentado muito esse lugar, né? Então, e aprendi muito ao longo, mas é uma coisa que eu sempre estou intencionando, sempre estou praticando. Então, acho que quando você faz isso em grupo, isso potencializa, né? Porque você pode ter esse lugar, esse espaço para fazer essa escuta intencional. Então, eu acho que é um aprendizado muito legal. E sua segunda pergunta, onde as pessoas podem me encontrar, Magali Lopes, esse é o meu LinkedIn. Então, Magali Lopes, só entrar lá e ver. Não sei, acho que é esse, Magali Lopes. Só tá assim. Instagram também tá assim, Magali __ Lopes. Ou é Magali Lopes, tudo junto, tá? Depois vocês pesquisem lá. Qual a terceira pergunta mesmo? Ah, não lembrei. Na verdade, para você poder ir se despedindo das pessoas, e se tiver alguma coisa que eu não tiver te perguntado, que você gostaria de trazer, que é importante dividir com as pessoas, por favor. Ah, legal. Ah, então, Bel, eu vejo sempre assim, né? Eu acho que quando a gente fazer colaboração, precisa, muitas vezes a gente precisa da ação, né? Então, para ter colaboração, a gente precisa ter ação. E fazer isso de um jeito orgânico pode ter os seus resultados, né? Então, fazer inovação, fazer colaboração, pode ter os seus resultados de maneira orgânica. Mas os resultados podem ser muito mais ricos se a gente tiver um processo estruturado em que a gente consiga usar tudo isso que a gente está falando, o grupo, as perguntas, a forma estruturada, é muito produtivo, é muito dinâmico, né? Isso pode ser muito mais potencializado. Então, o grupo, não duvide de um grupo que queira mudar o mundo, sabe? Isso pode acontecer. Magá, eu quero te agradecer. A gente tem menos de 1 minuto aí para nossa sessão se encerrar. Que Foi um agradeço, prazer Bel. estar aqui com você. Foi uma conversa super leve. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Estou super à disposição. Contem comigo. E muito obrigada pela confiança, né? Eu acho que é muito gostoso aí poder estar com você também, que eu acho que te admiro muito também, admiro muito seu trabalho, a sua influência, o jeito como você faz as coisas, e essa sua voz, assim, que eu falo, ai, que delícia, quero dormir com a Bela aqui contando uma história pra mim. Que delícia. Ô, Magá, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada, ainda mais vindo de você, sinto-me muito honrada. Pessoal, quero agradecer a Magali, agradecer cada um de vocês. Semana que vem nós estamos aqui de novo com a Edina falando sobre perdão. Conto com vocês e vocês veem que
a qualidade das pessoas, tal como a Magali. São pessoas que certamente, transformando a si, estão transformando o mundo. Magá, um beijo grande, Um tudo de beijo bom. enorme, Muito querida. obrigada. Gratidão. Um beijo Obrigada. enorme. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.